Meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos aí para mais um vídeo, né? Eu quero abordar um assunto aqui bem importante. Eu penso que seja um assunto de muita importância para a reflexão dos irmãos. Nós sabemos muito bem, não é, que em nosso contexto, embora exista muita infidelidade no contexto da cristandade, eu digo, né, e muita reclamação, muitas críticas, há vários problemas, não é, que acontecem no evangelicalismo, charlatanismo, enganação, não é? Infidelidade bíblica, absurdos que as pessoas fazem em nome de Deus, não é? E como fruto, por exemplo, de má compreensão da palavra de Deus, não é? E também de má vontade mesmo, né? Tem pessoas perversas que usam realmente a fé, usam o contexto das congregações cristãs para se esconder, né? E fazer mal ao próximo. Isso é fato. Eu quero fazer essa reflexão justamente para os irmãos pensarem um pouco a respeito deste assunto, que é a questão de pessoas que saem de igrejas não, né? Dessas denominações é, neopentecostais, pentecostais, carismáticas, e nesses ambientes essas pessoas eram muito dedicadas, né? Eu posso falar isso com propriedade porque eu já fiz parte de tudo isso, tá? E posso dizer que muitas pessoas dessas que participaram dessas comunidades eram muito dedicadas, né? Animadas no culto, animadas na vida no sentido geral, em participar de tudo que é da igreja. Em muitas comunidades você tem programação todo dia, né? De domingo a domingo tem programação, tem culto disso, culto daquilo, culto de libertação, culto da prosperidade, tem culto para tudo, certo? E as pessoas eram bem dedicadas, não faltavam em nada, eram empenhadas, ofertavam. O pastor não, né? O charlatão, o lobo, o mercenário pedia o dízimo, né? Pedia o trismo, pedia tudo, né? Tudo. E a pessoa, tome, o que o pastor quiser, vamos fazer. É, obviamente com suas motivações diabólicas, gananciosas, para quererem imitar, né, o tal líder, parece mais um coaching. E muitas vezes essas pessoas que eram tão empolgadas, tão dedicadas, encontraram a frustração, não é, quando perceberam que aquilo era charlatanismo, quando perceberam as mentiras, tiveram grandes decepções, saíram dessas comunidades, não é, e saíram descendo a lenha. E eu respeito a crítica está certa, eu também faço isso. Eu não tenho que respeitar instituições que não são igreja, né? Não dá. Se há charlatanismo, se há mentira, eu tenho que realmente dizer a verdade sobre aquela comunidade. Aquela instituição religiosa, não é, ela é infiel em sua raiz, não é? Em sua forma de governo, naquilo que é ensinado de maneira oficial. Ali você não tem uma igreja, tem uma seita, não é? Tem uma coisa aí que inventaram, né? Uma máquina de caça-níquel. Basicamente é isso. Então, obviamente, essas pessoas que tiveram essa experiência com essas comunidades infiéis criticam, estão certas em criticar, tranquilo. Tá? Isso aí eu sou totalmente a favor mesmo, tem que falar. Mas tem um problema com muitos que saem de comunidades neopentecostais e várias aí do mesmo evangelical, né? Vários que saem das comunidades evangelicais que quando eles pisam, entre aspas, né, em solo reformado, ou seja, quando eles se interessam em procurar uma comunidade, uma igreja fiel, na verdade, uma igreja, né? Uma igreja, não somente uma comunidade, mas uma igreja fiel, não é? E são atraídos pela pregação fiel, expositiva, por todo aquele modelo, não é? De culto e a vida da igreja em si. Muitas dessas pessoas que saíram dessas comunidades infiéis, não é? E foram para comunidades reformadas, essas pessoas, elas perderam totalmente o ânimo. E tem uma coisa, esta é uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha, incomodado, não é? E sem entender o porquê. E quando eu falo perder o ânimo, eu não estou falando daquele comportamento pentecostal, carismático, avivalista. Não. Tá? Isso aí não é necessário, né? Não precisa disso, não. Mas eu digo ânimo no sentido de lá eram tão participativos,
animados para tudo. Não faltava nem um dia. Trabalhavam, saíam do trabalho direto para as reuniões, os tais cultos nessas comunidades, ou sei lá, reunião de ensino. E eram tão empolgados para aprender bobagens, aprender idiotices, heresias, para fazer aquilo que o pastor estava mandando, eram empolgados para isso. Aí chegam na igreja reformada, tornam-se pessoas frias no sentido de que vão empurrando com a barriga e não tem aquele ânimo de participar. Parece que lá, naquele período, tinha aquele desejo forte, e era muito claro, de ver a tal da comunidade crescer. Mas não parece muitas vezes que numa igreja reformada, né, eles têm o mesmo desejo de ver o crescimento da igreja. Quando estavam nesses lugares aí, nessas comunidades evangelicais, divulgavam para todo mundo sobre a igrejinha deles, sobre a denominação, falavam com todo mundo, convidavam todo mundo, tinham um ânimo de falar, vamos lá para a campanha, vamos lá porque vai ter estudo, vamos lá porque o pastor vai pregar sobre tal tema, vamos lá. E quando vieram para comunidades reformadas, essas pessoas, tipo, sentam no banco, se tornam domingueiras, e olhe lá, né? Muitas parece que não têm compromisso com o culto, e simplesmente não querem ser participativas, né? Não querem ser membros vivos da Igreja de Cristo. Tá? Então, muitas vezes, e um detalhe muito importante, tá? Além de todo esse desânimo de participação e também de compromisso, não é? Existe algo ainda que, para mim, torna-se um pouco mais grave e escancara a hipocrisia destes que saíram de comunidades, de denominações, não é, avivalistas, carismáticas, pentecostais, neopentecostais, saíram falando um monte de bobagens porque estavam com raiva, porque lá o pastor é um charlatão, porque fomos roubados, enganados, porque tudo era dinheiro, entregar meu salário todo na fogueira santa. Um monte dessas bobagens vão falando, né? E eu estou dizendo assim que a crítica é correta, porque isso é errado mesmo, é contra a Escritura Sagrada, mas eles ofertavam, não é? Com força mesmo, cooperavam com tudo, em nome de um tipo de projeto espúrio, heterodoxo, infiel. Mas agora, num contexto reformado, essas pessoas passaram o zíper no bolso. Passaram o zíper no bolso. Ou seja, tipo, eles não ofertam mais como faziam no contexto neopentecostal. Aí alguém vai dizer bem assim, mas peraí, pastor, lá o pessoal pedia muito porque eles eram charlatões, enganadores, de fato. De fato. E essas pessoas davam o dinheiro que lhes era pedido pelas motivações erradas. Muitas vezes por ganância para ser igual ao mentiroso líder charlatão, certo? Ou para alcançar a tal bênção prometida. Mas agora, essas pessoas numa comunidade, numa igreja fiel, elas têm as motivações corretas, elas têm as razões corretas para continuarem ofertando com alegria. Lá eu entendo a crítica do outro lado, do evangelicalismo. Não é? As pessoas dão muito dinheiro, muita oferta, e faz campanha, faz aquilo tudo, para dar luxo a pastores. Pastores não, né? A charlatões, a mercenários. Dar luxo. Não é? E aqueles líderes eram líderes que viviam com carro importado, tudo com dinheiro de igreja. Não é? Os melhores restaurantes, os melhores hotéis, tudo com dinheiro de igreja, luxando. Certo? Eu entendo, então. Poxa, terrível, né? Você trabalhar à beça, se esforçar muito, não é? Horas e horas de trabalho para você querer cooperar com o reino de Deus. Só que no caso ali, você está cooperando com algo que não tem nada a ver com Deus, não. Aquilo ali é coisa do diabo mesmo. É charlatanismo puro. Mas agora, em uma igreja reformada, essas pessoas, elas não têm pastores infiéis. Elas não têm um uso errado, não é? E diabólico das finanças, das ofertas. Não. Em uma igreja reformada, não é? Tudo é transparente em relação ao dinheiro, ou seja, as ofertas dos irmãos. Tudo é direcionado, tudo é bem esclarecido para todo mundo, tá? E não há pastores, não é? Líderes numa igreja reformada que fazem campanha para dar luxo para o pastor. Isso não existe. Não existe. Tá? A maioria absoluta dos pastores reformados são pessoas humildes. Recebem o seu salário para sustentar a sua família e é só. Ninguém vive luxando.
Não é? Então, fica claro que no contexto de uma igreja reformada, as finanças são usadas para a glória de Deus, para a manutenção da comunidade, para o resgate de muitos irmãos, no sentido que estão precisando de socorro, não é? Para apoio de seminaristas e, é claro, já falei, o sustento da família do pastor. Tudo isso é muito claro, não é? Ou seja, há motivações corretas, bíblicas e que glorificam a Deus, não é? Em uma igreja reformada. Então, por que é que muitos que vieram de lá, da bagunça, onde entregavam dinheiro afora para o charlatão, para o pensenário, e agora ficam com a mão, sabe, fechada, com a mão de vaga mesmo, com relação ao cuidado com uma igreja fiel. Irmãos, é importante que nós venhamos colocar a mão na consciência agora. Porque isso que eu estou falando aqui acontece. É decepcionante, sabe? Tu fica perguntando, né? Se perguntando, poxa, por que vocês eram tão animados, tão participativos, gostavam tanto de contribuir num contexto de infidelidade, de enganação, não é? Um contexto onde não trazia, não havia glória para Cristo, mas havia enganação e mentira. E agora que vocês estão numa igreja de verdade, que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus, que realmente demonstra o amor de Cristo, por que ficar agora com o zíper no bolso? Por que ficar com a mão fechada? Por que sabe, ausentar de ser mais participativo em tudo, nas programações e inclusive nas contribuições? Por quê? Isso é estranho, irmãos. Muito estranho. Então, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo vê isso na sua comunidade ou você é um desses, né? Um desses que teve essa experiência ruim lá fora, nessa mentira evangelical, não é? E então deu dinheiro afora e até você fala de boca cheia, eu já fui enganado, não é? Eu já vendi um carro e dei o dinheiro todo para a igreja. Não é? Porque você fala de boca cheia sobre como você foi enganado e como você investiu, não é? Como você deu ofertas e mais ofertas em uma comunidade que é uma mentira e agora que você tem a oportunidade de contribuir conscientemente para uma obra que é séria, ou seja, para uma igreja que é Igreja de Cristo de verdade, com pregação fiel, com doutrina reta, e que tem projetos, tem necessidades, não é? E que precisa avançar na obra missionária, você não contribui. Você fecha a mão. Tem gente que às vezes pensa, não é, que nós, por exemplo, não expandimos o trabalho reformado simplesmente porque nós não queremos. Essas pessoas parece que às vezes elas entendem que a obra de Deus aqui na Terra ela acontece em um passe de mágica. Que a providência de Deus sobre a igreja é algo extraordinário. E não é algo ordinário. É pela instrumentalidade da própria igreja. Então tem gente que fica, porque vocês, às vezes membros da igreja mesmo, a igreja reformada não vai em tal lugar. Nós vamos como, irmão? Tem custo. Tem custo. Se não há apoio, não é, dos membros, como é que se faz uma obra evangelística, digamos assim, em lugares um pouco mais afastados? Não tem como. Tem que ter recurso. Tem que ter recurso. Vontade, desejo para fazer projetos, para avançar, nós temos, mas temos limitações. Tá? Nos falta gasolina, não é? Ou seja, nos falta dinheiro, nos falta recursos. E esses recursos, eles vêm e devem vir da própria comunidade. A comunidade, ela participa de todo o trabalho. Tá? Participa de todo o trabalho. Então, eu só estou falando sobre isso porque, para mim, é o cúmulo da hipocrisia você falar, não é, sobre como você era tão dedicado na época da mentira, da enganação, e agora que você está, pelo menos diz, está numa igreja fiel, você não é tão empolgado para apoiar o trabalho como você era antes na época da mentira. Então, assim, pense neste assunto, tá? Pense neste assunto. Seja mais consciente, mais participativo, tá? Eu penso que agora sim, não é? Se você está numa igreja de verdade, uma igreja fiel, agora sim você tem as motivações corretas, né, para apoiar e para ser tão empolgado, tão dedicado, tão motivado como você era antigamente, na época da enganação, do charlatanismo, na época dos mercenários disfarçados de pastores.
Agora você tem a motivação correta. Então, mão na consciência e aprenda, membro comum da igreja. Aprenda como você é importante no trabalho. Aprenda que você contribui, que você participa, que você também está colocando combustível para que as coisas funcionem. Não é só sentar no banco e esperar que os oficiais façam tudo, porque não é assim que funciona. Não é um trabalho de um pastor, de um presbítero, de um diácono, é de toda a comunidade. Então todo mundo tem que participar. Se quer ver a coisa andar, digamos assim, não é? Analisa, por exemplo, o que nós aprendemos em Efésios capítulo 4. Né? Só para resumir para os irmãos, é muito claro o ensino de Paulo ali para a igreja. A igreja, ela cresce, veja, Deus dá o crescimento para a igreja. Mas a pergunta é, como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz isso? Efésios 4 nos ensina, pela instrumentalidade da própria igreja. Quando cada parte coopera, a coisa anda. Tá? Então, mão na consciência, não é? E vamos ser um pouco mais responsáveis com relação ao nosso papel no reino de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. É claro, quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam do que eu falei. Se vocês concordam ou não concordam, deixem nos comentários. Compartilhe com mais pessoas que vocês conhecem também. Tá? Se você conhece alguém que é desse jeito que eu acabei de falar aqui, ou se você realmente reflete sobre isso, mas deixem aí um feedback, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.